Plano B para diretor de futebol caso Alexandre Matos não acerte seu retorno ao Cruzeiro, compra do Orejuela, possível fechamento da Toca 1 e também reunião com a Adidas para o ano que vem são os temas do vídeo de hoje. Fala aí, Nação Azul, de boa? Eu sou o Daniel Angelim e esse é o canal Lado Azul. E desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo aí e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, para que dessa forma você não perca nenhuma notícia, nenhum vídeo postado aqui no Lado Azul, o canal do Cruzeirão Cabuloso, beleza? Então, sem mais lero-lero, indo para o primeiro tema do vídeo de hoje aí, todo mundo sabe que o nome preferido aí do Pedrinho BH para tomar frente às negociações do futebol do Cruzeiro é o Alexandre Matos, que já teve uma passagem por aqui, se encontrava no Palmeiras, mas que hoje está livre no mercado. Ele está fazendo uma viagem à Europa com a família, de férias. Ele pretendia fazer um ano sabático aí, mas uma vez que teve interesse no Cruzeiro em propor o seu retorno, ele está pensando sobre o assunto, cogitando a volta ao clube, mesmo sabendo que as condições financeiras não são as mesmas de quando ele saiu e teve sucesso aqui, mas ele está cogitando por se dar muito bem com o Pedrinho e também por estar parado, né? E sem levar em consideração também a grandeza que o Cruzeiro tem, que com certeza o projetaria novamente aí ao futebol. Mas a novela já está se estendendo por alguns dias. Houve boatos aí que ele inclusive encurtaria a viagem para definir seu futuro, se vem ou não para o Cruzeiro, mas diante disso o Conselho Gestor já começa a pensar em possíveis outros nomes aí, um plano B, um plano C, e o plano B do Cruzeiro seria Rodrigo Pastana, que vem fazendo seu trabalho aí frente ao Curitiba e que inclusive garantiu o acesso do Curitiba à Série A para 2020. O Rodrigo Pastana já tem boa experiência aí na Série B, já conseguiu 6 acessos em toda a sua carreira aí. Em 2006 ele levou o Grêmio Barueri da Série C para a Série B e em 2008 ele conseguiu levar o Barueri da B para A, levando um clube de pouca expressão à elite do futebol brasileiro, o que foi um excelente trabalho. Em 2012 ele estava frente ao Criciúma, que foi vice-campeão da Série B e garantiu assim o acesso à Série A. Ele já trabalhou também no Atlético Paranaense e fato negativo aí é que ele estava no Paraná em 2018, ano em que o clube foi rebaixado. Mas é um histórico positivo, é um cara que parece e tem experiência comprovada em acessos e que trabalha em clubes com pouco orçamento, caso que vai ser o do Cruzeiro em 2020, e talvez seja uma boa opção aí, um nome que o Cruzeiro está sondando, pensando nele, caso a negociação com o Alexandre Matos, que é o preferido do Pedrinho BH, não dê certo. Mas o fato positivo é que esse Conselho Gestor do Cruzeiro aí já está abrindo os olhos para possíveis oportunidades, caso o negócio com o Alexandre Matos não dê certo. E isso é um ponto positivo na opinião, pois não dá para contar apenas com uma carta na manga aí, pois se ela der errado, o clube fica em apuros, desesperado. Então é sempre bom ter o plano B aí, caso o plano A não dê certo. Como já era esperado, na manhã dessa segunda-feira aí, o Cruzeiro efetuou, graças a Deus, a compra do lateral Orejuela junto ao Ajax. A informação que a gente tinha desde sempre é que era o valor de 1,5 milhão de euros por 50% dos direitos do jogador, mas em nota oficial soltada pelo Cruzeiro, inclusive no Instagram, o valor veiculado foi 1,5 milhão de dólares. Então não sei se houve erro por parte do Cruzeiro, que não é difícil, né? Mas eu acredito que tenha sido sim 1,5 milhão de euros, que era o valor que vinha sendo conversado, especulado aí durante todos esses meses. Fazendo a conversão, o Super Sport citou o valor de 6 milhões de reais, a Itatiaia citou o valor de 7,2 milhões de reais, e se a gente considerar 1,5 milhão de dólares que o Cruzeiro soltou em sua nota no Instagram, daria próximo aí a 6 milhões e 100 mil reais. Então, o valor exato, concreto, pós-conversão a gente não tem certeza, pois as informações estão divergindo um pouco com relação aos valores, mas a gente sabe que é entre 6 milhões, 6 milhões e meio, 7 milhões. Não foge desses valores aí, mas o bom mesmo é a gente saber que finalmente o Cruzeiro adquiriu os direitos do Orejuela, que é um ativo que só tende a valorizar, pois ele tem muito potencial e o destino dele mesmo deve ser a não permanência no Cruzeiro para o ano de 2020. Tem uma cláusula no seu contrato que após a compra o seu salário vai para 320 mil reais,
Então o Cruzeiro não vai ter condições financeiras de arcar com salários nessa casa aí, e o jogador deve acabar sendo emprestado a Flamengo, Palmeiras, Grêmio. A gente não sabe ainda o destino, mas o mais provável é que ele não permaneça aqui em 2020. E a novela entre Cruzeiro e Adidas parece que vai ter uma solução apenas no ano que vem. Para a primeira quinzena de janeiro, clube e empresa estão ajeitando uma data em que dê para reunir, provavelmente no dia 9 de janeiro, para discutir termos do contrato ou até mesmo um novo contrato ou a rescisão dele. Cruzeiro alega que o contrato não é bom o suficiente para o clube, que tem probabilidade de ser pior do que o que já era com a Umbro, e com isso já cogita inclusive em criar uma marca própria para que dessa forma, com a venda de materiais esportivos, camisas, o clube possa arrecadar mais dinheiro do que arrecadava com a Umbro e do que provavelmente arrecadará agora com a Adidas. Então, Cruzeiro e Adidas vão sentar, se reunir, chegar a um consenso aí do que vai ser melhor para ambas as partes. E o curioso é que o contrato entre Cruzeiro e Adidas, inclusive, previa, em caso de rebaixamento ou falência do clube, que o mesmo fosse encerrado, que o contrato fosse rescindido. Então, nessa reunião aí do início do ano, clube e empresa vão se reunir para, de fato, determinar o que acontecerá, se a parceria irá continuar ou se ela será encerrada antes mesmo de iniciar. E pensando em reduzir gastos, o nosso atual presidente do Conselho Gestor, Saulo Frois, disse que o assunto do fechamento da Toca 1 ou até mesmo de uma venda foi levado em uma das pautas das reuniões realizadas aí nesse fim de ano. O presidente disse que a Toca atualmente tem um custo aí em torno de 50 a 60 milhões anuais. Então é um custo bem elevado, muito acima do que deveria ser, pois a gente sabe que lá virou um cabide de emprego. E ele inclusive disse que numa possível venda do terreno, o Cruzeiro poderia arrecadar aí cerca de 80 a 100 milhões de reais e também, com o não uso, deixaria de gastar entre 50 e 60 milhões anuais. Então seria uma economia muito grande, assim como arrecadaria um bom dinheiro também com a venda do terreno. Disse também que outra hipótese foi a venda da sede administrativa do Cruzeiro lá no Barro Preto, e com isso a parte administrativa do clube poderia migrar para a Toca 2, pois lá tem espaço, tem estrutura para isso, e com isso o Cruzeiro arrecadaria dinheiro da venda do terreno e também economizaria com os custos de manutenção daquele prédio. Então o Cruzeiro está estudando todas as possibilidades para cortar o máximo de custos possíveis, e isso eu acho positivo. Mas o que eu não concordo é fazer uma economia porca. A Toca 1 já está lá há 45 anos, foi fruto da administração do Felício Brandi, que todo mundo diz ter sido aí o melhor presidente do Cruzeiro de todos os tempos. Então não adianta nada poupar 50 milhões aqui, mas futuramente parar de revelar jogadores, ter uma base sucateada. Então tem que ser feito um estudo muito minucioso nisso aí, pois não adianta nada deixar de gastar 50 milhões e deixar de lucrar 200, 300, 400 milhões com a base, com os novos jogadores que vão surgindo aí. Exemplo prático disso são os bons jogadores que nós temos nessa levada da base aí: Maurício, Vinícius Popó, Caio Rosa, Adriano, Everton, Kaká, Ederson. Então assim, o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado nessa redução de custos, tem que mandar conselheiros que eram remunerados embora, tem que mandar os funcionários à toa, morcegos que estão lá na Toca 1, que entraram lá pelo cabide de emprego, indicado pela diretoria que renunciou. Esses sim tem que ser mandados embora, tem que cortar o custo com esses caras que nada agregam para o clube, mas tem que tomar muito cuidado para não vender uma Toca 1, para não empurrar as categorias de base para a Toca 2 de qualquer jeito, em qualquer espacinho lá, para que dessa forma o Cruzeiro não pare de criar jogadores e revelar bons nomes aí para o futebol, pois a gente sabe que o maior patrimônio do clube é a torcida e a categoria de base. Então a torcida do Cruzeiro está muito engajada, sempre fiel, ok. Mas o clube não pode perder essa outra vertente aí, que são as categorias de base. A gente vê vários times aí vendendo jogadores de 17, 18 anos por 30, 40, 50 milhões. E aqui com o Cruzeiro não pode, não deveria ser diferente. Precisa apenas de dar oportunidade para esses meninos, que é certeza absoluta que o retorno financeiro virá. Então eu sou sim a favor desse conselho gestor fazer uma revisão minuciosa onde o Cruzeiro está gastando mais do que deveria, mas tem que tomar muito cuidado
para que o Cruzeiro não sucateie a base e que assim perca esse ponto tão valioso que o clube tem. Então é isso, essas foram as notícias atualizadas aí do Cruzeirão Cabuloso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal ainda, você tá de brincadeira, se inscreve aí também, para que dessa forma você não perca nada postado no Lado Azul aqui, e use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas abordados aqui nesse vídeo, sobre o que você acha do Alexandre Matos e do Rodrigo Pastano, o que você acha da venda da Toca 1, se deveria permanecer com ela, mesmo tendo um custo mensal aí alto, se o Cruzeiro fez bem em comprar o Orejuela e se fará bem em emprestar algum outro time devido ao alto salário dele. Comente aí para que a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero, de torcedor para torcedor, beleza? Então é isso, um abraço, tamo junto, é nóis.